Quem eram as pessoas sustentadas pelo goleiro Bruno, que podem ser todas cúmplices de um assassinato? E o homem que teria executado cruelmente Elisa? O Fantástico conseguiu um vídeo que mostra com exclusividade o ex-policial fazendo treinamentos com o uniforme da tropa de elite da Polícia Mineira, muito tempo depois de ser expulso. Tudo começou neste campinho que fica dentro da favela onde Bruno foi criado. É no lugar conhecido como Buracão que o goleiro encontrou aquele que se tornaria o melhor amigo, Luiz Henrique, o Macarrão. Gostava de bola, toda a vida gostou muito de jogar bola. Os dois jogavam no 100%, um time de futebol amador de Ribeirão das Neves. Na camisa do uniforme, uma foice, uma máscara e os dizeres, só os fortes prevalecem. Mesmo famoso, Bruno nunca abandonou o time. Quem eram as pessoas sustentadas pelo goleiro Bruno, que podem ser todas cúmplices de um assassinato? E o homem que teria executado cruelmente Elisa? O Fantástico conseguiu um vídeo que mostra com exclusividade o ex-policial fazendo treinamentos com o uniforme da tropa de elite da Polícia Mineira, muito tempo depois de ser expulso. Tudo começou neste campinho que fica dentro da favela onde Bruno foi criado. É no lugar conhecido como Buracão que o goleiro encontrou aquele que se tornaria o melhor amigo, Luiz Henrique, o Macarrão. Gostava de bola, toda a vida gostou muito de jogar bola. Os dois jogavam no 100%, um time de futebol amador de Ribeirão das Neves. Na camisa do uniforme, uma foice, uma máscara e os dizeres, só os fortes prevalecem. Mesmo famoso, Bruno nunca abandonou o time. O Bruno, nas suas folgas, vem e joga com a gente, patrocina o time também. E o presidente do time é o Macarrão. Neste vídeo, obtido com exclusividade pelo Fantástico, o goleiro aparece no vestiário momentos antes do 100% entrar em campo. A amizade entre Macarrão e Bruno saiu da favela. O goleiro passou a frequentar o bairro Liberdade, onde Macarrão nasceu. Aqui, conheceu Helenilson Vitor da Silva, o Emerson de Souza, o Coxinha e Flávio Caetano. De amigos, os garotos do Liberdade passaram a ser funcionários de Bruno. Macarrão era o braço direito do goleiro do Flamengo. Não tem como não falar que era o braço direito do Bruno, porque você me chama de meu irmão, então você vai resolver para mim, então é você que resolve. A amizade de Bruno era tão importante que ficou marcada em uma frase, tatuada nas costas de Macarrão. Bruno e Maca, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Para os amigos, Bruno era mais que um ídolo. O que ele dizia virava lei. O pessoal obedecia muito ele, né? Realmente era assim. Todos são leais ao Bruno. Todos trabalhavam pro Bruno, entendeu? Cumplicidade que, segundo a polícia, é mais evidente no caso Elisa Samúdio. De acordo com depoimentos anexados ao inquérito, Macarrão estava no carro quando a modelo foi agredida. As coronhadas teriam partido de um adolescente que está apreendido no Rio de Janeiro. Daiane Souza, mulher de Bruno, foi quem tirou a criança do sítio. Ela teve a ajuda de Emerson de Souza, o Coxinha, e de Flávio Caetano. Enquanto ficou presa no sítio, Elisa era vigiada por Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro. Helenilson Vitor teria visto a modelo machucada com o bebê e ficou em silêncio. Num dos depoimentos, chegou a mentir para a polícia. Então ele vai ser indiciado também. O desaparecimento e a morte de Elisa tem ainda um outro personagem que, segundo a polícia, agiu cruelmente. Ele é Marcos Aparecido dos Santos, um ex-policial civil. Segundo a investigação, ele teria assassinado a ex-amante do goleiro Bruno aqui dentro desta casa. O ex-agente foi exonerado da Polícia Civil em 1992 por indisciplina, mas nunca abandonou a farda, como mostra esse vídeo gravado em 2008 e obtido com exclusividade pelo Fantástico. No mesmo sítio em que a polícia fez buscas pelos restos mortais de Elisa em Esmeraldas, ele aplicava cursos e dava treinamento a pessoas que usavam o uniforme do GRE, Grupo de Resposta Especial da Polícia Civil. O grupo foi criado em 2004 com 59 policiais, mas foi extinto no ano passado. Os agentes passaram a ser investigados depois da suspeita de que o sítio alugado por Marcos teria sido usado por grupos de extermínio. No certificado recebido por um dos integrantes do curso, aparece o carimbo do GRE e a assinatura do então coordenador do grupo, o inspetor Júlio César Monteiro de Castro. 16 anos após o afastamento, Bola continuava se passando por policial.
Andava armado e usava o uniforme do GRE. Essas imagens demonstram a pessoa que, a princípio, parece com a pessoa do Marcos, e é necessário agora a corregedoria, a partir de amanhã, vai determinar a instauração de um procedimento apuratório para poder entender, melhor esclarecer a participação desta pessoa, que tipo de curso que ela quer, como que ele se deu e todas as nuances que permeiam este fato. Vambora, para não! Para não! Vambora! Estamos de volta. O desaparecimento de Elisa Samúdio era um quebra-cabeça que a polícia não conseguia montar. Até que um homem decidiu contar o que sabia para proteger um sobrinho que estava envolvido no caso. Mais do que proteção, ele deu o ponto de partida para a reviravolta que a história teve esta semana. O homem que mudou o rumo da investigação agora vive com medo. Eu não tenho dormido direito. Minha vida tá... Eu tô sem sossego, né? Eu tô aí em desespero, né? Recebi ligações. Aí, mané, se liga. Já era. Dessa vez tu vai, compadre. Não tem saída para você. Ele pediu à polícia para ser incluído no programa de proteção à testemunha, mas ainda não houve resposta. Mas por que será que o tio decidiu denunciar o próprio sobrinho? A história começa quando o menor foi morar na casa do goleiro Bruno há 3 meses. Ficava ali, varria uma coisa, limpava outra, ele sempre dava uma força dentro da casa. O menor tem 17 anos e não tinha passagem pela polícia. Filho de uma cozinheira e de um motorista de ônibus. A família vivia em Minas Gerais, mas com a separação do casal, o adolescente foi com a mãe e os irmãos para São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O jovem parou de estudar no 8º ano do ensino fundamental. Ele foi convidado a passar fins de semana na casa do goleiro Bruno. As mordomias agradaram tanto que o rapaz acabou ficando. O Bruno já ia botar ele na escola, só estava esperando assim, os documentos dele da escola, vim pra cá e tal. Os irmãos do adolescente sentiam saudades dele e faziam visitas. A última teria sido uma semana antes do desaparecimento de Elisa. O tio conta que eles ouviram Macarrão ameaçando Elisa pelo telefone. O que o Macarrão dizia? Eu vou matar ela. Falou que ia matar ela. Foi o que ele chegou lá passando para mim. No dia 24 de junho, o desaparecimento de Elisa passou a ser investigado pela Polícia Mineira. No dia 28, o sobrinho telefonou para o tio, pedindo ajuda. Meu sobrinho ligou para mim dias antes, falando assim, meu tio, eu posso ficar na sua casa? Aí eu dei aquela parada assim, é claro que pode, rapaz. 5 dias depois, 3 de julho, o menor apareceu na casa do tio em São Gonçalo, dizendo que via o fantasma de Elisa. Tô vendo a Elisa toda hora, tô vendo a Elisa, por favor, tio. Falei, que história é essa, rapaz? Vamos lá dentro. Aí coloquei ele pra dentro da sala, ele sentou no sofá comigo, começamos a conversar, ele tremendo muito, chorando muito. Ele desabafou e contou a história. Bruno teria ficado furioso com a fuga do menor e exigiu que ele voltasse. Ele voltou. O sobrinho ficou incomunicável por 2 dias. Não atendia aos telefonemas do tio. Foi aí que o homem decidiu fazer a denúncia. O que levou a denunciar foi o estado que ele estava, que ele se encontrava, e que ele chegou na minha casa pedindo socorro, e a distância que ele ficou depois, eu não tinha contato com ele, eu não sabia o que estava acontecendo, eu temei a morte dele, fiquei com medo de matarem ele. Foi assim que a polícia do Rio entrou na investigação. O menor foi apreendido na casa de Bruno. O depoimento do menor mostrou a frieza, a premeditação, a cadeia de fatos que foram organizados, planejados para o desfecho que acabou acontecendo em Minas Gerais. O depoimento do menor foi o ponto de partida para as prisões feitas ao longo dessa semana. O jovem afirma que Bruno não presenciou o assassinato de Elisa Samúdio, ao contrário do que disse Sérgio, primo do jogador. A polícia e o tio acreditam que o adolescente tentou proteger o goleiro durante o interrogatório. Ele teria, porque era o Bruno que ajudava a família, era o Bruno que fazia tudo. Então ele achava que se acontecesse isso, ia tudo de água abaixo, né? Ia perder as mordomias, né? Na vizinhança, o envolvimento do menor ainda causa surpresa. Ele era uma pessoa muito boa mesmo. Ele nunca passou assim pra gente uma pessoa ruim, entendeu? E ele nunca mostrou momento algum ser uma pessoa agressiva? A gente foi uma coisa
A gente não esperava isso dele. Agora a gente volta a falar com informações inéditas sobre o caso do goleiro Bruno, acusado de mandar matar a ex-amante. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao conteúdo do computador que Elisa Samúdio usava na memória do aparelho, o registro de conversas que ela teve com amigos. Um deles se identifica como jogador de futebol. Quais foram as dúvidas e os dilemas que Elisa enfrentou antes de ir ao encontro de Bruno? As conversas que ela teve com os amigos pela internet ajudam a entender o que aconteceu antes do desaparecimento. A polícia ainda não sabe quem realmente são as pessoas que aparecem nos diálogos. Na internet, onde não é preciso usar o nome verdadeiro, a própria Elisa não usava. Ela se identificava com a frase "fácil é julgar". Uma das conversas dá a entender que a pessoa com quem Elisa fala seria um jogador de futebol. A conversa foi no dia 3 de abril. Tudo bem? Parabéns pelo gol que tu fez no meu time. No dia 28 de abril, Elisa pede conselhos para a mesma pessoa, que desta vez se identifica como um consagrado jogador. Decidimos preservar o nome porque a identidade dele ainda não foi confirmada. Preciso de uns conselhos seus. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Só estresse com o inútil do Bruno. Não sei mais nem o que fazer. Por quê? Todo mês ele mandava o cara que trabalha para ele depositar uma miséria. Esse mês tá enrolando. O acordo para ele depositar foi de eu ficar quieta, não falar nada para a imprensa. Ele não depositou? Mas ele tá cutucando onça com vara curta. Em outro trecho, ela conta que conseguiu falar com Bruno. Falei com o Bruno. E aí? Nada demais. Ele disse que depois do jogo ou amanhã ele me chama, que a intenção dele é ajudar. No dia 3 de maio, Elisa trocou mensagens novamente com a mesma pessoa. Falei com o pai do meu filho. Tá tudo bem? Tá andando. Pediu um voto de confiança. Disse que não merece, mas vai fazer por onde? Cadê minha camiseta? No mesmo dia, para uma pessoa que se identifica como Luana, Elisa conta que falou com Bruno. E o pai dele? Já conheceu? Não ainda, mas estamos nos falando. E a audiência? Vai demorar, viu? Só depois de agosto. Não podia demorar tanto. Brasil. Tem casos que saem bem mais rápido. Caraca, no Brasil é rapidinho. Dá até cadeia. Tem que ver se a sua advogada não tá fazendo corpo mole. Pensão, mas é DNA. Mas como ele tem dinheiro, deveria ser mais rápido. Mas ele tá ajudando. Começamos a nos falar essa semana que passou. Rodei a baiana. Falei que se não me ligasse, eu ia fazer barraco no hotel. Aí ele ligou e pediu um voto de confiança. Voto de confiança pra ele? Era só o que faltava. É difícil. Ele não merece nem atenção. Quem sabe ele, vendo o garoto, resolve fazer o DNA e registrar de boa. Elisa também fala com uma pessoa identificada como Juninho. Ela pede informações sobre a agenda do Flamengo. Preciso de um favor seu. Tu tem como descobrir em qual hotel o Flá vai ficar? Não vou fazer barraco. Acho bom mesmo. Só vou ligar pra falar com o Bruno. Para o advogado da família de Elisa Samúdio, as conversas demonstram que Bruno estava convencendo Elisa a acreditar nele e, assim, atraí-la para o Rio de Janeiro. Considerando tudo que o inquérito contém, considerando as provas que estão sendo ainda analisadas, há indícios muito fortes no sentido da premeditação, no sentido de ser este convencimento o princípio do plano todo. O Fantástico mostra agora o relato detalhado dos últimos dias da vida de Elisa Samúdio. Sexta-feira, 4 de junho, feriadão de Corpus Christi. Elisa Samúdio estava hospedada nesse hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a reserva tinha sido feita por Bruno e foi Bruno também quem pagou a conta desse hotel. De acordo com amigas de Elisa, ela veio de São Paulo para cá na esperança de que o goleiro reconhecesse a paternidade do filho dela. Mas naquela tarde, Elisa deixou o hotel acreditando que ia levar o menino de 4 meses ao médico. Hoje, todos sabemos que a viagem que começou aqui terminou com a morte de Elisa. Mas o que aconteceu naqueles 4 dias, entre o momento em que Elisa deixou o hotel até ser assassinada? O que você vai ver agora é uma reconstituição feita por atores para o Fantástico. Não são imagens reais, mas uma encenação baseada no depoimento do menor de 17 anos que começou a esclarecer esse crime.
pegou Elisa no hotel foi Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo e funcionário de Bruno. Elisa embarcou com o bebê, mas não sabia que havia outro ocupante no carro. O menor estava escondido no porta-malas, armado. Elisa acomodou o bebê e o carro partiu. Perdeu, Elisa! Perdeu, meu irmão! Poucos minutos depois, o menor saiu do porta-malas com a arma em punho. Filho, tá doido? A reação teria sido imediata. Elisa desarmou o menor e tentou atirar, mas o revólver estava descarregado. O menor retomou a arma e deu 3 coronhadas na cabeça da jovem, que ficou ferida. Fica quietinha. Depois, carregou a arma. Tá maluca, rapaz? Tá maluca? Já era madrugada quando o carro chegou ao sítio de Bruno, em Esmeraldas, perto de Belo Horizonte. Lá dentro havia uma mulher, a empregada doméstica. Elisa foi trancada com o bebê num quarto. Macarrão e o menor ocuparam outros quartos da casa. No dia seguinte, sábado, Sérgio, primo de Bruno, se juntou ao grupo. Coube a ele a tarefa de vigiar Elisa, que podia circular pela casa, mas estava sem o celular. Sem comunicação com o mundo lá fora, a jovem estava calada. Mas aceitou almoçar, embora tenha comido pouco. Domingo, Sérgio trouxe um celular e obrigou Elisa a fazer uma ligação. Ele ameaçou matá-la se ela não dissesse a uma amiga em São Paulo que estava bem e que Bruno ia dar a ela dinheiro e um apartamento para morar em Belo Horizonte. A cena foi testemunhada por Macarrão e pelo menor. Na terça-feira, segundo a versão do menor, Bruno chegou ao sítio de táxi e se surpreendeu a encontrar na sala, vendo televisão, todos juntos. Elisa, o bebê e seus vigias de cativeiro. Macarrão, Sérgio, a empregada e o menor. Irritado, Bruno se retirou da sala com Macarrão e Sérgio. O menor ouviu quando o goleiro disse aos outros para resolver o problema. Ouviu também o grupo argumentar que não poderiam libertar Elisa porque o problema seria maior ainda. Bruno disse que não queria que se repetisse o que aconteceu da primeira vez. Uma referência à tentativa de forçar o aborto no ano passado. Bruno ficou menos de 2 horas no sítio, chamou um táxi e foi para Belo Horizonte, de onde embarcou para o Rio. Isso foi o que disse o menor, que Bruno voltou para o Rio de Janeiro e não participou do assassinato. Mas outro depoimento, que a polícia considera mais próximo da verdade, é diferente. É o depoimento de Sérgio, primo de Bruno. Sérgio nega que tenha sido um dos vigias de Elisa no cativeiro. Sérgio conta que chegou aqui, ao sítio de Bruno, na terça-feira, dia 8. Bruno estava jogando pelada e fazendo churrasco, enquanto Elisa estava presa dentro de casa com um ferimento aberto na cabeça. Um aparelho de som tocava música alta para que os vizinhos não ouvissem gritos. Sérgio disse que não participou do assassinato, mas que ouviu um relato feito por Bruno, Macarrão e o menor. O mais importante, Bruno não voltou para o Rio de Janeiro. Ficou aqui e acompanhou tudo o que viria a seguir.
Quarta, dia 9, começo da noite. Segundo o depoimento de Sérgio, Macarrão e o menor levaram Elisa e o bebê num carro na direção de Belo Horizonte. Para despistar, Bruno saiu em outro carro. Na estrada, eles se encontraram com outro homem, de moto, que mostrou o caminho. O destino foi esta casa, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reconstituição que vamos ver a seguir é baseada no depoimento de Sérgio. Ele afirma que não estava presente, mas que ouviu do próprio Bruno um relato do que se passou por trás dessas paredes. O motoqueiro era o dono da casa, depois identificado como o ex-policial civil Marcos Aparecido de Souza. Opa! Havia muitos cães Rottweiler na casa. Elisa disse para o ex-policial que não queria mais apanhar. A resposta que ouviu: "Você não vai mais apanhar, não. Você vai é morrer." Você vai morrer. Ele então amarrou as mãos de Elisa. Não! Cala a boca! Cala a boca! Me solta! Em seguida, segurando-a por trás, a estrangulou. Macarrão desferiu vários chutes no corpo caído no chão. O matador disse que iria esquartejar o corpo e dar os pedaços para os cães comerem. E perguntou se Bruno e seus companheiros queriam ficar para acompanhar. Mas eles foram embora, levando o bebê. A reconstituição do momento do assassinato, voltamos a lembrar, foi feita com base no depoimento de Sérgio, primo de Bruno. Sérgio disse que ao voltarem aqui para o sítio, Macarrão e o menor estavam nervosos, Bruno calmo. Lá fora, uma mala cheia de roupas queimava numa fogueira. Sérgio disse que perguntou: "Cadê a menina e a criança?" E o Bruno respondeu: "Ela já era, acabou o tormento." Sérgio disse que os três revelaram que o plano original era matar também o bebê, mas que desistiram na última hora. Sérgio, então, disse que perguntou: "Não era melhor resolver na justiça?" E o Bruno disse: "Já está feito, cara." Em seguida, se emocionou e disse estar arrependido. O Fantástico começa agora com uma investigação especial sobre o caso do goleiro Bruno, um ídolo do futebol preso esta semana acusado de um dos crimes mais bárbaros da história do Brasil. Segundo depoimentos e investigações da polícia, Bruno mandou matar a ex-amante, mãe de um bebê de 4 meses, que seria filho do próprio Bruno. Elisa Samúdio foi torturada, morta por asfixia e ainda esquartejada, de acordo com as investigações. E o mais impressionante é a frieza de Bruno depois de cometer essa barbaridade. A gente viu uma pessoa altamente centrada, um indivíduo que não expressa, né, um desequilíbrio emocional, como uma ansiedade, que responde sob a pressão. Ele está muito contido e com características muito próprias de pensar em si mesmo. Nesta quarta-feira, quando se entregou à polícia, uma câmera registrou o que Bruno disse dentro da delegacia. Isso mostra que, na verdade, a preocupação dele é com ele, né? Não está preocupado com quem morreu, com quem desapareceu. Segundo o psiquiatra, a frieza de Bruno é semelhante à reação de Suzanne von Richthofen, condenada por tramar a morte dos próprios pais. E, mais recentemente, com o caso de Isabela Nardoni, a menina que foi morta pela madrasta e pelo pai, Alexandre Nardoni. Lembro da cena muito bem, o policial do lado dele, ele como se tivesse caído qualquer coisa, menos a filha dele. O advogado criminalista e ex-policial Milton Bednarski, um conhecido colecionador de histórias de crimes bárbaros, resume numa frase o perfil desses assassinos. Você não diz, eles são dissimulados, né? O maior sinal desse comportamento predatório, um comportamento destruidor, é o desprezo pelo ser humano.